O Abrigo Espírita Oscar José Pitã foi fundado no dia 28 de agosto de 1949, na cidade de Santa Maria, no bairro Chácara das Flores. O abrigo é uma instituição de longa permanência de idosos, uma ILPI, e possui certificado de entidade beneficente de assistência social, o SEBAS. Somos reconhecidos de utilidade pública estadual e municipal. Temos por finalidade o amparo à pessoa idosa em situação de vulnerabilidade social de ambos os sexos do município de Santa Maria e região. Os nossos moradores recebem atendimento integral, incluindo moradia, alimentação, vestuário, assistência médica, odontológica, fisioterápica, atividades lúdicas e promoção social. A instituição visa atender os moradores, proporcionando-lhes assim bem-estar e qualidade de vida, fornecendo um atendimento que venha garantir suas necessidades primordiais. Trabalhamos para que os idosos, embora institucionalizados, possam manter integridade física, psíquica, relações sociais e afetivas e serem considerados como cidadãos de direito. Bom dia, companheiros, amigos do nosso Abrigo Espírita Oscar Pitã. É com muita alegria, é com muita satisfação que nos encontramos na manhã de hoje para aprendermos um pouquinho mais a doutrina de Jesus, que muito nos conforta, que muito nos esclarece. Nós vamos fazer uma breve leitura do nosso espírito amigo Bezerra de Menezes, que nos diz assim: não podemos viver a doutrina espírita sem a ética moral do Evangelho de Jesus. A humanidade tem sede de exemplos e está cansada de palavras. Então vamos convidar a todos os companheiros para que nos concentremos, para que elevemos os pensamentos a Deus, a Jesus, sintonizando com os benfeitores amigos, na certeza das suas presenças nos nossos lares, que tenhamos sempre a lucidez de entendermos a doutrina do nosso Mestre, que nos mostra o norte da vida, da verdadeira vida espiritual. Que tenhamos esse convívio que temos diariamente com os familiares, com os companheiros em geral, sintamos as energias positivas que nos refazem, que nos renovam, que possamos, mesmo distanciados fisicamente, nos tornarmos cada vez mais amigos, sinceros e verdadeiros. Muito obrigado, Dr. Pitã e equipe espiritual, por este momento, considerando então por iniciado o nosso trabalho desta manhã. Que assim seja. Então, mais uma vez, companheiros, é uma alegria estar junto de vocês através das nossas ondas da internet e assim aproveitarmos a manhã de hoje com as explicações, com os ensinamentos que os nossos companheiros nos trarão nesta roda de conversa, que é o nosso companheiro Tarcísio Zambra, o Vitalino Sesca Filho
e o Fábio Davidson. Um tema muito importante, com os demais, logicamente, mas neste momento tão importante da nossa vida, o tema é Objetivos da Vida. Então, estão com a palavra os companheiros, um bom trabalho e que Jesus os abençoe. Bom dia, Júlio. Bom dia, amigos que nos assistem e participam conosco através da internet. É sempre uma alegria podermos nos reunir em torno do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos. Estamos aí com o Fábio, com o Vitalino, meus amigos. Bom dia. Bom dia, Júlio, Vitalino e Tarcísio. A satisfação imensa de estar novamente aqui com vocês e a nossa saudação fraterna a você, amigo internauta, que nos acompanha neste momento pela página do Facebook do Abrigo Espírita Oscar José Pitan. Muito bom dia. Bom dia, amigos. Bom dia, internautas que nos acompanham. É uma alegria estarmos aqui, então, de novo, para mais uma roda de conversa. Agradeço o Tarcísio pelo convite, o Fábio pelo apoio, pela participação conosco, e que os bons espíritos nos amparem, nos ajudem para que a gente tenha uma conversa bastante esclarecedora e bastante descontraída. Então, meus irmãos, nós iniciamos as reflexões do dia de hoje a respeito de tema tão importante que é os objetivos da vida. Dizendo aos nossos amigos aí que nos acompanham pelo Facebook, se quiserem ao longo das nossas reflexões trazerem alguns questionamentos ou algumas reflexões, que na medida que for transcorrendo o nosso tempo, nós podemos, quem sabe, aqui ou acolá, atender a alguma reflexão, algum questionamento e interagir um pouco mais com todos que participam nesta manhã de domingo e também retransmitido depois na quinta-feira à noite no nosso querido Abrigo pelo site. Pois bem, objetivos da vida. Nós iniciamos as nossas reflexões sobre este tema indo imediatamente, nos parece pertinaz, à questão 615 de O Livro dos Espíritos, quando os Espíritos nos trazem que Jesus é o modelo e guia da humanidade. Portanto, ele é o nosso objetivo principal, o seu evangelho, a sua vida, o seu exemplo. Ele também é o nosso guia, para que possamos atingir possíveis objetivos perpetrados durante a nossa existência e durante o nosso processo evolutivo. Dito isto, a respeito do nosso mestre, nós também recorremos à questão 132 de O Livro dos Espíritos, quando os benfeitores espirituais respondem a Kardec a respeito de qual seria o objetivo da nossa existência, da nossa encarnação, de estarmos aqui na Terra. E os espíritos benfeitores respondem que nós reencarnamos justamente com esse objetivo de aprendizado intelecto moral. E que à medida em que vamos progredindo, à medida em que vamos vivenciando este ir e vir das existências, as encarnações, conforme nós usamos a nossa liberdade de pensar e a nossa liberdade de agir, nós vamos progredindo mais rapidamente uns em relação aos outros, até nós atingirmos o total aprendizado da matéria, quando então nós não necessitamos mais reencarnar e vamos
progredir em outras instâncias no mundo espiritual. De posse, pois, então, destas duas questões, em especial da resposta à questão 132, nós vamos ver que a doutrina espírita nos traz um objetivo mais profundo para a nossa existência, já que entendemos que somos espíritos imortais, de onde viemos, qual é esse objetivo, e conforme aquilo que fazemos, nós delineamos o nosso futuro, pois somos responsáveis pelo nosso destino. Mas sempre vem essa questão à nossa mente de qual é o objetivo da nossa vida. E se nós formos verificar as respostas, perguntando a um grupo grande de pessoas, essas respostas podem variar justamente conforme a idade de cada um. Ou também podem variar conforme o momento em que a pessoa está vivendo. Para a maioria das pessoas, de uma forma geral, é usufruir o máximo que os prazeres terrenos possam apresentar. Mas na medida em que a vida vai prosseguindo, vai se desenvolvendo, nós vamos percebendo e temos sede de mais algumas coisas. Alguns filósofos modernos nos dizem que o sentido da vida hoje seria, por exemplo, termos um ideal. E para o espírita seria este processo de busca da espiritualização, esse processo evolutivo que nós espíritas já temos noção. E que agora nós procuramos algo melhor. Ou seja, nós estamos tentando colocar em prática estes conceitos, este aprendizado que a doutrina espírita nos proporciona. E o objetivo da reencarnação, então, é este progresso, é esta conversão dos valores materiais em valores transcendentais. E nós vamos verificando que na vida de todos nós, em determinados momentos, começam a vir as lutas, os desafios, os sofrimentos, as provações, as crises. E quando passamos por estes momentos que a vida nos oferece, nós nos questionamos em maior profundidade o que realmente vale a pena nas nossas vidas. Por que vivemos? Nós nos questionamos para que vivemos? De onde viemos? E essas perguntas que o Espiritismo consegue nos esclarecer com muita clareza, faz-nos entender que nós estamos temporariamente em experienciação, quando encarnados na Terra, num corpo físico que permanece entre o berço e o túmulo, mas que estamos mergulhados num segmento maior, dentro da vida, que é esta que precede ao túmulo, ao berço, melhor dizendo, e que prossegue além da morte do corpo físico. E os benfeitores nos dizem que o objetivo da vida é a busca da felicidade, até quando nós nos tornarmos espíritos puros, e que nós só conseguiremos sermos felizes quando nós praticarmos a lei de Deus, quando nós praticarmos as leis naturais. Porque muitas pessoas, depois de conseguir o seu emprego almejado, o casamento aquele almejado, depois de terem filhos ou não, de conquistar uma determinada classe social que almejavam, conseguem perceber que não são tão felizes quanto imaginavam. Depois de atingir seus objetivos, percebem que está faltando alguma coisa a mais. O que está faltando?
Então, é este momento que a gente é convidado a olhar para dentro de si. Será que não está faltando algo interior? Será que a vida não tem um propósito superior? É a essas reflexões que vamos fazendo durante a manhã de hoje, durante a nossa existência. Esse sentido da vida também é um momento de reflexão quando as pessoas passam por essas situações. Sofrimento, problemas, doenças. Nós começamos a nos perguntar a respeito desses acontecimentos e aí a busca contínua da resposta. E vamos encontrando o real sentido da vida, que é da maior importância para o nosso progresso, para o nosso processo evolutivo. Portanto, meus amigos, quando estamos na vida, não é para não fazermos nada. Há esse objetivo de aprimoramento intelecto moral, do desenvolvimento das nossas virtudes, das nossas qualidades morais, a que todos nós fomos chamados e a que todos nós somos capazes. É muito importante essas reflexões quando nós conversamos, né, Tarcísio, Vitalino, quando nós conversamos sobre os objetivos existenciais, e o Tarcísio falou com muita propriedade, a filosofia espírita, ela esclareceu com muita clareza essas perguntas que todos nós fazemos em algum determinado momento da nossa vida, né? Principalmente quando nós já estamos naquele despertamento espiritual. Então, nós fazemos essas perguntas, né? Que realmente nós somos, né? O que me falta para eu ser feliz? Porque eu posso constituir uma família, ter um bom carro, um bom emprego, eu posso possuir recursos, uma posição de destaque na sociedade, mas eu sinto que no meu íntimo que ainda falta alguma coisa, que eu não sou feliz por completo, né? Então, eu tenho que entrar nesse, né, olhar o objetivo da vida com os olhos espirituais, né, com os olhos do espírito, que é a nossa essência. Somos espíritos imortais em uma jornada evolutiva, né? Então, eu posso dizer que neste momento, nesta etapa da minha vida, eu estou Fábio, mas eu não sou Fábio, eu sou um espírito imortal, né? E muitas pessoas é normal confundirem a encarnação com vida. Não. Encarnação é um momento, é uma etapa da minha vida. Neste momento, eu sou um espírito, mas ora estarei encarnado e ora estarei desencarnado, mas eu sou espírito, né? E todas, como assevera lá, está escrito no céu e inferno, todas as encarnações são solidárias entre si, porque todas elas pertencem a mim, né? Em O Livro dos Espíritos, encontramos ali 5 questões diferentes tratando de assuntos semelhantes. A 115, 121, 133, 634 e 1006. Naquele conjunto de resposta dessas 5 questões, uma mesma informação vai aparecer em todas essas perguntas, que Deus, ao criar os espíritos, os criou simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de desconhecer as coisas, né? No sentido de não saber nada. Então, nós vemos que não há privilégio na criação. Todos partimos de um mesmo ponto e vamos tender para o mesmo objetivo. Qual é o objetivo? Conforme assevera a questão 132 do Livro dos Espíritos, a perfeição. Mas logo em seguida, na questão 167, Kardec pergunta: qual o objetivo da reencarnação? Na 132 é o objetivo da encarnação e na 167 é o objetivo da reencarnação. Os espíritos vão responder: o melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça de Deus, né? Então, a reencarnação é o processo quantitativo, né? Ou seja, eu terei que voltar à carne tantas vezes forem necessárias para que eu possa atingir o meu objetivo. Entendendo que a lei da reencarnação, que é um dogma, um dos dogmas, né, das verdades da doutrina espírita, né, ela está fundamentada, né, na justiça de Deus, na sua revelação.
conforme está na questão 171 do Livro dos Espíritos, né? Então, eu posso dizer que Deus é um Pai amoroso, é um Pai bondoso, que já nos amava antes de termos sido criados. Deus não castiga, Deus não pune. E Deus é soberanamente justo e bom, que é um dos seus atributos constantes ali na questão 13 do Livro dos Espíritos. Então, eu posso dizer que a justiça de Deus é boa e a bondade de Deus é justa. A dona Joana de Ângeles vai dizer que nem tudo está bem, mas tudo está certo, porque está na lei de Deus. Bom, quando eu falo em lei de Deus, eu começo a pensar, mas o que é a lei de Deus? Na questão 614 do Livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta: o que se deve entender por lei natural? E os Espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus, a única e verdadeira para a felicidade do homem. Então, como o Tarcísio comentou, o objetivo da lei de Deus é a nossa felicidade. Nós fomos criados para sermos seres felizes. E aí a resposta continua. Indica-lhe, a lei de Deus, indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, nós sabemos que para atingirmos essa felicidade plena, essa comunhão com Deus, atingirmos a perfeição relativa, que nós podemos galgar, porque a perfeição absoluta somente o Pai, o Criador, né? Nós sabemos que é praticarmos a lei de Deus na sua maior pureza, né? A lei de justiça, de amor e caridade, né? Para que possamos atingir a perfeição. Então, é importante que, quando falamos de um objetivo da vida, nós pensemos nisso. Primeiro, somos espíritos imortais. Segundo, criados por Deus, simples e ignorantes. Terceiro, nós reencarnamos para evoluir. E quarto, tudo está fundamentado na lei de Deus e na sua justiça, ou seja, uma justiça que não pune, uma justiça que não castiga, mas que oportuniza. Uma justiça que dá possibilidades e que respeita o nosso livre-arbítrio, né? Ou seja, tudo, então, são consequências daquilo que eu faço hoje, eu colherei no futuro. É a lei de responsabilidade. Porque se não fosse assim, onde estaria, se nós não tivéssemos o livre-arbítrio, nós seríamos como que máquinas, como que marionetes, né? Estaríamos sendo conduzidos por alguém. Então, Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Então, meus amigos, a gente vê que os amigos Tarcísio e Fábio colocaram aqui as fundamentações básicas para a gente desenvolver o tema, porque basicamente está tudo ali nessas questões do Livro dos Espíritos. Isto é, a nossa vida é uma longa caminhada, e essa caminhada ela é regida por algumas leis que a gente pode considerar as leis naturais, as leis divinas, de modo que, se a gente tropeça, se a gente pega um caminho, tropeça numa pedra, pega um caminho ruim, e depois resolve voltar e pegar o mesmo caminho ruim, a gente vai sofrer as consequências de um aprendizado que a gente não teve. A gente tem a oportunidade, tem o livre-arbítrio de fazer más escolhas, mas esse livre-arbítrio, essas más escolhas, nos trazem consequências, que são consequências educativas, como o Fábio nos lembrou. Então, ao longo dessa nossa caminhada, que é a caminhada espiritual, como o Tarcísio e o Fábio lembraram, é a caminhada no rumo da perfeição espiritual, é importante nós nos perguntarmos quais são os nossos objetivos como pessoa, não só nessa perspectiva de longa caminhada, mas numa perspectiva de esta encarnação, de modo que os objetivos da caminhada vão refletir nos objetivos de cada passo, de cada caminho, cada escolha que eu vou fazer. O espírita Leon Denis, um dos sucessores, não sucessores, mas um dos primeiros estudiosos do espiritismo, lá da época de Allan Kardec, no livro O Porquê da Vida, ele diz o seguinte:
O homem ignorante de seus destinos é semelhante a um viajante que percorre maquinalmente um caminho, sem conhecer o ponto de partida nem o de chegada, sem saber por que viaja, e que, por conseguinte, está sempre disposto a parar ao menor obstáculo, perdendo tempo e descuidando-se do objetivo a atingir. É escolha nossa. Se a gente quer parar e perder o tempo com coisas que não nos são úteis, a gente pode. O Espiritismo não diz, você não pode fazer isso. A gente pode. Só que vai ser um desperdício de tempo, de energia, do nosso intelecto, dos nossos sentimentos, são vários desperdícios. Claro, o homem caminhando, ele sabe que ele tem que ir para lá, mas aí ele encontra um pé de bergamoteira, uma sombra, ele pensa, vou lá comer uma bergamota e deitar um pouco na sombra. Ele está desviando dos objetivos? Depende do ponto de vista, porque se a viagem é longa, ele precisa se alimentar, precisa ter um momento de repouso, precisa ficar um pouco na sombra, senão vai dar dor de cabeça, vai adoecer, e aí não vai alcançar o objetivo. Então, tudo tem esse equilíbrio. Então, pode fazer parte do objetivo ele sair da rota para comer uma bergamota na sombra. Porém, se ele ficar comendo todas as bergamotas da bergamoteira e passar o dia inteiro na sombra, aí ele está desperdiçando o tempo dele, vai encher a barriga, não vai nem conseguir caminhar, vai ter que ficar um tempo a mais ali, abaixo daquela bergamoteira, quando vai ficar doente até. Então, a gente tem que buscar se as coisas que a gente está fazendo no nosso dia a dia, se estão servindo realmente como um lenitivo, como um refazimento de energias, como uma distração, para a gente depois retomar a nossa caminhada, ou se a gente está entrando ali num ciclo vicioso de pensamentos ruins, de gozo das oportunidades materiais que nos são dadas, dos benefícios materiais que nos são dados, porque depois a gente chega no mundo espiritual, vai precisar dar conta de como é que a gente tem utilizado os recursos que chegam até nós. E aí não tem nada pior do que a gente chegar no mundo espiritual com a sensação de tempo perdido. E mais recentemente, nesse último ano, como o Tarcísio disse, chegam dificuldades, a gente começa a refletir mais sobre quais são nossos objetivos, sobre como temos feito nossas escolhas. E a gente tem sido atacado, tem vivenciado esse momento de pandemia. Muitos de nós têm perdido os entes queridos, muitos de nós têm pessoas amadas que estão ficando doentes, muitos de nós temos que ficar isolados ou longe de amigos. Como a gente estava falando aqui com o Júlio, antes de entrar na transmissão, saudade da gente se abraçar no abrigo, né, de poder ter aquele abraço do amigo, e a gente tem isso de forma bastante limitada. Então, nesse momento de pandemia, é um momento que está nos refletindo essas perguntas. O que é mais importante para nós, né? O que é tão valioso, né? Estão sendo tiradas algumas coisas de nós que a gente está vendo que era importante, a gente não dava tanta importância. Assim como também a gente está em vários momentos tendo aquele dilema. Eu vou visitar meu pai, mas eu estou colocando meu pai em risco. Vou visitar meu amigo, mas coloco meu amigo em risco, me coloco em risco, né? E aí a gente tem que saber pesar bastante isso para não ficar criando risco demais e para não ficar também criando situações mentais que vão nos causar alguma doença, alguma depressão, né? Então, como uma amiga minha me contou, que ela estava evitando ao máximo visitar o pai dela, porque ele era idoso e poderia transmitir o vírus para ele, e aconteceu que o pai dela infartou, desencarnou de um infarte, e aí ela disse, olha, eu estou há um mês sem ver meu pai para proteger, só que meu pai sozinho infartou. Então, são coisas que acontecem, não é uma situação de criticar ou de não criticar certas atitudes, mas são reflexões que a gente tem que fazer de o que é importante para nós. Isso está relacionado com quais são os nossos objetivos.
Nós gostaríamos de deixar um abraço fraterno aqui a todos que estão participando conosco no Facebook, aqui a Carmen, a Raquel, Mauro Charão e tantos outros. E eu vou seguir o raciocínio com que a postagem da nossa querida amiga Maristela, a Yara também está participando aqui, né? E a Maristela colocou aqui que as nossas trajetórias, né, são muitas vezes árduas e encontraremos pedras e espinhos, mas que com grandes determinações trilharemos por caminhos corretos, rumo à felicidade, com grandes êxitos e vitórias, mas tudo no tempo de Deus. E gratidão. Então, a impressão que temos que as nossas amigas estão copiando os nossos pensamentos. Nós havíamos colocado também na sequência das reflexões esta palavra determinação. Quando nós olhamos para a encarnação, quando nós olhamos para a vida atual, quando nós olhamos para o que a doutrina espírita nos traz, que nós precisamos passar por esse processo de autoaprimoramento, de reforma dos valores internos para atingirmos o processo de iluminação, mas que isso há um tempo, que há um processo evolutivo que é gradual, nós vamos entender esta palavra deixada aqui pela Maristela, né? Grandes determinações. O que falta para o uso do nosso livre-arbítrio? E eu acho que a palavra-chave é essa, determinação, força de vontade. Então, quando nós empregamos a nossa vontade para estipular pequenas, médias e grandes metas, nós vamos gradativamente colocando a nossa existência dentro de um projeto. E aí nós vamos entendendo a importância de colocar metas, a importância de buscar auxílio de um profissional da psicologia, da psiquiatria, quando estamos passando por momentos difíceis, da importância de buscar ajuda espiritual na casa espírita, através de reflexões, através de palestras, através da água fluidificada, através dos passes, através da leitura edificante. Essa busca, colocar essas pequenas metas, irão nos auxiliar a trazer a nossa mente e o nosso coração para um ponto de equilíbrio, onde a existência, então, vai começar a adquirir um novo ressignificado. E nós vamos começar a repetir, a exercitar estes valores, esses objetivos, com alegria, com força de vontade. A vontade vai aumentando, vai nos trazendo mais possibilidades. Isso vai criando algo que é imprescindível para a nossa existência, que é o hábito. Então, nós vamos criando o hábito. E, para isso, é importante que a gente use a força de vontade, essa determinação, e esse hábito, então, ele vai se tornando natural na nossa existência. Então, nós trocamos aqueles momentos que não nos levam a nenhuma edificação interior, como, por exemplo, assistir um noticiário de uma TV que só fala de coisas negativas, por exemplo, um pequeno exemplo aqui, ou ler um livro que não agrega em nada, em detrimento de um livro que nos traz um encontro com Jesus, por exemplo, o Livro dos Espíritos, que é capaz de mudar as nossas existências, que é capaz de abrir os nossos olhos, de nós encararmos, então, de forma mais profunda, que nós somos os donos do nosso destino. E aí nós vamos, então, valorizando essas questões. Nós vamos entendendo a importância que tem a vida material como escola e que os bens terrenos, eles são importantes, eles cumprem com a sua finalidade. Mas nós vamos conseguir entender que os bens espirituais são infinitamente mais importantes. Então, nós vamos usando os bens terrenos, mas aproveitando para o desenvolvimento dos bens eternos. E aí vamos desenvolvendo
o foco nas virtudes. E aí, meus irmãos, aqui me vem de imediato uma das virtudes que não pode faltar nos nossos corações para aqueles que desejam modificar essa trajetória para melhor, que é a virtude da humildade. Essa virtude que é a mãe das virtudes, capaz de desenvolver nos nossos corações essa abertura, de ficarmos abertos para o desenvolvimento das demais virtudes. O que a Maristela nos fala no final ali também é muito importante, que há um tempo, e o tempo não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Então, muitas vezes, nós gostaríamos de possuir algo, ou de desenvolver algo, ou de criar algo. E isso não acontece no nosso tempo, acontece no tempo de Deus. Então, às vezes, a gente pergunta assim, mas eu gostaria de ter algo na vida. Ah, mas eu gostaria de possuir algo na vida. Quando, muitas vezes, a gente deveria perguntar o que a vida deseja de nós, nos proporcionando essas experiências no momento atual. Então, com isso, meus amigos, eu gostaria também mais é de fomentar com todos, neste momento, estas reflexões dentro do nosso destino, aquilo que nós somos capazes de fazer, aquilo que nós somos capazes de desenvolver nos nossos corações. A Raquel aqui também trouxe aqui a respeito do nosso destino, né? Como aluno que estuda, e depois tem que fazer a prova que vai solidificar os ensinamentos. Essa é a escola divina chamada encarnação. E nós vamos repetindo tantas vezes quantas forem necessárias até o aprendizado. Porque o dia em que nós aprendermos tudo da matéria, nós não precisamos reencarnar. Emmanuel diz que a vida é digna, é a experiência digna da imortalidade. Ou seja, quando nós aprendemos algo digno da imortalidade, não precisamos repetir. Enquanto a gente ainda cometer equívocos, nós vamos nessa escola de aprendizado. E para concluir a minha reflexão, eu queria deixar aqui também da Rosângela Silveira, diz assim, esses momentos testam a nossa fé, né? A perseverança, a confiança em Deus, buscar a prece sempre e leituras edificantes. É nos municiarmos, não é mesmo, Rosângela? Dessas ferramentas que Jesus, que a doutrina espírita nos proporciona para passar por esses momentos, né? Que o Vitalino bem trouxe aqui de pandemia. O que a pandemia está exigindo de nós, já que nós passamos por muitas pandemias ao longo das nossas existências? Então, nós temos que aprender em definitivo com as experiências que a vida nos proporciona. Aí sim, lei de amor. Precisamos desenvolver a empatia. Precisamos desenvolver o nosso livre-arbítrio para que nós sejamos as ferramentas de levar a união, levar a fraternidade, levar a palavra amiga, emprestar o ombro fraterno àquele que necessita. Seria mais ou menos esse caminho de reflexão, amigos? É por aí? Tu também entendeste assim, meu amigo? Com certeza, o Tarcísio. São importantes reflexões que nós fazemos, né? E voltando ao tema, eu achei interessante voltar ao tema aqui sobre a aquisição, né, dos bens materiais, né, que nós comentamos bastante aqui, né? Então é interessante que às vezes há uma confusão. Algumas pessoas chegam a afirmar que Jesus pregava a alienação, o que não é correto. Então, assim, ó, o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, há uma fala de Jesus muito importante que vai tratar com relação aos bens materiais, essa aquisição, né? Está lá no versículo 31 a 33, quando Mateus gravou as seguintes frases de Jesus. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas.
Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então vejam bem, o interessante, buscai primeiro. Jesus não disse buscai unicamente, buscai somente, né? É buscai primeiro o reino de Deus. Então todas as aquisições materiais são instrumentos para a realização de algo, tanto no sentido individual, mas também no sentido coletivo, proporcionando o bem comum, no servindo a sociedade, né? E é muito importante que tenhamos isso em mente. Então, Jesus não estava pregando a alienação, né? Buscai primeiro o reino de Deus, no sentido de que devemos primeiro nos espiritualizarmos na existência material, para depois darmos o correto sentido, o verdadeiro uso aos bens materiais. Logicamente que quando falamos na aquisição dos bens materiais, nos referimos aos bens adquiridos de forma honesta, com um trabalho honesto e justo, né? Bom, essa parte com relação aos bens materiais que eu queria trazer, né, fazendo um adendo aí nessa segunda fala, mas ali no livro Pensamento e Vida, Emmanuel tem uma frase que vai dizer que o universo ele pode ser definido como sendo uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. E eu, por muito tempo, eu fiquei pensando sobre essa frase de Emmanuel e eu entendi que eu só sou o que sou hoje em razão da assistência, da convivência e da proteção de outras pessoas, né, na nossa vida. Desde quando a gente é criado, nasce ali um bebezinho, né? Ele, se não tivesse a presença dos pais, de algum ser humano ali para poder acolher, né? Ele não sobreviveria muito tempo, né? Então, a nossa vida, na verdade, ela está encaixada em uma cadeia de vidas. E todas essas vidas estão ligadas à grande vida, que, logicamente, é Deus, né? A cadeia de vida que nos sustentam são essas interações entre os seres humanos, essas relações sociais, em todos os ambientes de convívio, né? No trabalho, na família, que é o primeiro núcleo, né? Depois no trabalho, com os vizinhos, quando eu entro no meu carro, né, e vou para a rua, né, dirigir o meu carro, né, como é que eu me comporto, né? Nesse trânsito aí que está aí a nossa cidade aí afora, né? Então é importante que nós pensemos nessas interações sociais em todos os lugares em que estejamos, né? O que eu quero dizer com isso é que nessa convivência todos passamos na vida por circunstâncias e teremos que passar por determinadas experiências para aprendermos com os erros e naturalmente com os acertos, né? Mas é muito importante que aprendamos com os nossos erros, né? Porque ainda nós somos seres imperfeitos, estamos em evolução e todos nós erramos, isso é normal. Mas que nós aprendamos com os nossos erros, né? E relacionar-se com as pessoas é aprender a desenvolver o perdão, a paciência, a tolerância, a indulgência e o amor. Será que na prática nós fazemos isso? Então é uma pergunta que a gente faz, né? Que se faz, né? Como é que nós estamos vivendo, né? Dentro da nossa família, dentro da nossa sociedade. Então é muito importante porque ninguém consegue viver, evoluir sozinho. Nós precisamos dessas relações. E o Haroldo Dutra Dias ele tem uma fala interessante, né? Que ele fala que conviver com as pessoas é aprender a perdoar. E quanto mais você se torna íntimo a essa pessoa, mais você vai ter que perdoar. É uma fala do Haroldo, né? O que eu quero dizer? Os objetivos existenciais, eles estão fundamentalmente relacionados com os 3 aspectos que dizem respeito aos mecanismos da evolução humana. Quais são eles? Primeiro, as provas, as provações, que é um sentido de alargar o conhecimento, aprender coisas novas, coisas que não sabemos ainda, né? Então, esse é o aspecto das provações. São as experiências naturais ao longo do nosso processo evolutivo, né? As provas são para o nosso crescimento, para o nosso aperfeiçoamento, e são circunstâncias naturais que nós mesmos muitas vezes escolhemos, ali conforme a questão 258 do Livro dos Espíritos, né? Nós participamos das escolhas, né, do gênero de provas que vamos passar na nossa encarnação. Então, provas são as escolhas que fazemos. Situação 2 são as circunstâncias naturais, Situação 2 são as
expiações, o aspecto expiatório, ou seja, passar por uma experiência de um passado em que o espírito, de algum modo, ele falhou, né? Uma situação mal resolvida, que teve consequências danosas por atos danosos, né? Então, as expiações, como nós já falamos no início, ela não é punição, ela não é um castigo, mas uma oportunidade para a redenção, é refazer aquilo que foi feito errado. Então, nesse aspecto da expiação, nós temos a consequência de atos. E um terceiro aspecto é o aspecto da missão, né? Que eu venho com aquela missão de servir, do trabalho ao bem, do trabalho aquele objetivando a verdadeira felicidade. Então, resumindo, Deus oportuniza ao homem o acesso à felicidade através desses três aspectos: provações, expiações e missões. Agora, todos esses três aspectos, eles se convergem em um único e maior objetivo, que é a perfeição, né? Atingirmos a essa felicidade que todos nós almejamos, né? E qual é o remédio? Se eu estou passando por uma aprovação, por uma expiação, não importa. Não importa você saber o que você está passando, mas o importante é o remédio que já foi dito por nós no início, né? Nós temos que amar. O amor é muito importante, independente se você está passando por um aspecto expiatório, por uma dor, por um sofrimento, então que nós amemos, né? E conforme João, está grafado no Evangelho de João 33, a seguinte fala de Jesus: tenho-vos dito, tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, tenhamos bom ânimo, independente do que você está passando. Eu não sei o que você está passando hoje, mas se eu tivesse um segundo para falar uma frase, para gritar aí afora no microfone, né? Um segundo, eu falaria o seguinte: ninguém morre. Ninguém morre. Somos espíritos imortais e reencarnaremos tantas vezes necessário, com aquela misericórdia de Deus, né? Para que possamos refazer atos que foram mal feitos e que possamos construir aquela espiritualidade, como diz o Haroldo, né? Eu gosto muito de acompanhar o Haroldo, o pessoal sabe, né? É o que se constrói dentro, né? Então, nós precisamos nos espiritualizarmos, né? Para podermos, então, como o Tarcísio falou, né? Começarmos a ascender naquela escada evolutiva que está grafada ali no Sermão da Montanha, nas Bem-aventuranças, né? O primeiro degrau daquela escala é a humildade, né? Então, só que a ideia é o seguinte: eu só vou passar para o degrau seguinte depois que eu tiver galgado o anterior, né? Então, é uma escada ascensional, né? A humildade é muito importante, é muito necessária, porque nós entendemos o quê? Que eu ainda não sei tudo, que eu tenho que aprender com os outros, né? Que eu tenho que amar e servir sempre, né? Então, isso naturalmente para o meu crescimento individual, mas também para o progresso do coletivo. É isso aí, Vitalino, o que você achou? O que você acrescenta aí? Ótimo, Fábio. Fábio nos trouxe, assim, várias formas, né, de subir essa escada, de alcançar essa perfeição, né, de fazermos a evolução espiritual. E nos falou, então, dessas três maneiras, ficou bem categorizado, bem claro: a prova, a expiação e a missão. E aí eu vou relacionar lá com que ele começou a fala dele nesse terceiro bloco, que ele estava falando dos bens materiais, né, que sim, eles têm a sua importância. A gente está encarnado justamente por causa da matéria, porque utilizaremos ela como meio de evolução. O problema, na verdade, é o abuso, né, a dependência que a gente cria. E então, muitas vezes, a matéria, ela é uma dessas três formas de evolução, naturalmente, né? Então, muitas vezes a matéria é uma prova, muitas vezes é uma expiação. Então, a gente traz aqui do livro Ceifa de Luz, do Chico Xavier, Psicografia do Emmanuel, no capítulo 9. O Emmanuel traz vários parágrafos. Eu vou ler alguns, assim, por exemplo, aqui. O ouro, diz Emmanuel, na maioria dos casos, é pesada a cruz de aflição nos ombros daqueles que o amealham,
E a evidência no mundo, frequentemente, não passa de ergástulo em que a alma padece angustiosa solidão. Então, muitas vezes a gente almeja algumas vantagens ou alguns bens e não entende o peso que isso pode ser para aqueles que a possuem. E, por outro lado, também Emmanuel diz, muitas vezes a calúnia que te persegue, então agora é o outro lado, né? A gente enxergar a expiação como evolução. Muitas vezes a calúnia que te persegue é a força que te renova a resistência para a vitória no bem. E quase sempre a provação que te sitia no cárcere do infortúnio é apenas o aprendizado benéfico a soerguer-te das trevas para a luz. É bem então que o Fábio falou, a gente enxerga as provas, as expiações, as dificuldades que vêm como essa escada, né? Como esse caminho para a gente atingir a evolução. Subir a escada é difícil, é cansativo, nos demanda energia, né? Mas a energia que a gente precisa para chegar lá em cima. Então, para encerrar ainda desse capítulo do Emmanuel, ele encerra muito lindamente, eu achei profundo. Ele diz o seguinte: guarda contigo a certeza de que a única flagelação irremediável é aquela do tempo inútil na caminhada humana. Repetindo, a única flagelação irremediável é aquela do tempo inútil. Porque afetos e haveres, oportunidades e valores, lições e talentos voltam, de algum modo, às nossas mãos, através das reencarnações incessantes. Mas a hora perdida é um dom de Deus que não mais voltará. Então, pessoal, vamos valorizar o nosso tempo, as nossas horas, muito mais do que as nossas posses, muito mais do que os nossos afetos, talvez. Claro que valorizar o tempo inclui valorizar os afetos, né? Mas às vezes a gente perde um afeto, mas a gente tem que lembrar que a gente está sendo momentaneamente separado do afeto e depois esse reencontro vai acontecer. Ele vai voltar, a gente vai se encontrar ou aqui ou lá do outro lado, mas se a gente, na perda do afeto, ficar num clima de rebeldia, de raiva, de entrega, de desânimo voluntariamente, aí a gente está perdendo o tempo e o tempo não volta. O afeto vai voltar, mas o tempo não volta. Meus irmãos, as nossas reflexões, acho que foi possível observar de forma muito clara que dá pano para manga, é extensa e nós poderíamos passar vários dias aqui. O tema é palpitante e realmente muito importante. Mas como o tempo está findo, nós gostaríamos de fazer as considerações finais, antes de passar novamente para o Vitalino também fazer as suas considerações e o Fábio encerrar para a gente a nossa reflexão. E eu pensava nisso que o Vitalino trouxe, né, a respeito do tempo. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Que possamos nós também fazer uso do nosso tempo em prol do desenvolvimento das nossas virtudes que ainda tanto faltam nos nossos corações, respeitando também o livre-arbítrio dos nossos semelhantes. O Davidson, me permite, Deus, tem o seu tempo, que é diferente do tempo do Tarcísio, que é diferente do tempo do Vitalino. Então, todos nós carregamos imperfeições. E se nós fixarmos a nossa mente na imperfeição alheia, nós não conseguiremos atingir os objetivos existenciais, mesmo que a longo prazo. Quando nós fixamos a nossa mente nas virtudes dos semelhantes e, com muito carinho, cuidarmos das nossas imperfeições internas, nós estaremos gradativamente caminhando, valorizando a fraternidade. E graças a esta doutrina maravilhosa, que é a doutrina dos Espíritos, nós podemos ter mais segurança
nos nossos passos e vigiarmos mais os nossos defeitos. Fica aqui a nossa gratidão a todos. Muito obrigado. Excelente reflexão para mim. E esperamos que, a um tempo de cada um, estejamos unidos online e também presencialmente para dividirmos abraços fraternos, emprestarmos o ombro para o irmão sorrir, para o irmão chorar. Um bom dia a todos. Muito obrigado. Fica aí. Muito obrigado, Tarcísio. Foi uma alegria. O tempo passa muito rápido. Como a gente não teve perguntas, então a gente acabou trazendo só alguns comentários. Mas eu adoro encerrar com alguma coisa da vida de Jesus, né? Alguma passagem. Então eu trago aqui do livro Boa Nova, para encerrar, agradecendo então a todos que estão nos ouvindo, em que Simão Pedro questiona Jesus a respeito das bodas de Caná. Então isso está no capítulo 12. E Simão pergunta, tá, mas lá na festa tu transformou água em vinho e estimulou a beberragem, né? Estimulou a embriaguez, como é que é essa coisa, né? E aí Jesus perguntou, sabe qual é a satisfação, a alegria de contentar um amigo? E aí continuou falando e disse o seguinte, os afetos da alma, Simão, são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. As mais belas horas da vida são as que empregamos em amá-los, enriquecendo-lhes as satisfações íntimas. Amigos, é uma alegria estar aqui com vocês, enriquecendo as nossas satisfações íntimas, porque somos todos afetos da alma. Mas eu continuo porque Jesus continua falando também. Ele diz, o vinho de Caná poderá um dia transformar-se no vinagre da amargura. Contudo, sentirei mesmo assim júbilo em sorvê-lo por minha dedicação aos que vim buscar para o amor do Todo-Poderoso. Né? Se referindo claramente ao episódio da crucificação de maneira profética, porque ele estava recém-iniciando o evangelho, foi logo após as bodas de Caná, e já estava então avisando Simão Pedro sobre o vinagre da amargura, desse momento difícil, mas que ele diz que vai sorver esse vinagre, e sorveu literalmente um vinagre, né, ao momento, lá na cruz, ele diz que vai sorver esse vinagre com júbilo, porque mesmo sendo um momento de dificuldade, um momento de dor, é um momento em que ele está cumprindo a missão dele, e como ele diz, dedicação aos que ele veio buscar para o amor do Todo-Poderoso. Então, que a gente transforme também nossos momentos de dor em momentos de dedicação, em momentos de aprendizado, para que a gente, utilizando Jesus como modelo, talvez a gente não vai conseguir sorver esse vinagre da dor com júbilo que nem ele, né? Mas pelo menos com um pouco mais de aceitação e de compreensão do nosso papel, de alguma maneira estar passando por essa dificuldade. Obrigado, amigos, foi uma alegria. Bom, meus amigos, então, encerrando com breves palavras, vou levar mais 30 minutos, tá, Tarcísio? Encerrando, então, com breves palavras, quando nós falamos, é importante que nós busquemos esse roteiro, né, essa plataforma, né, que o Cristo nos deixou, né, e ali nós temos ali um guia, né, para seguirmos, para atingirmos essa perfeição, né, que são as bem-aventuranças que estão grafadas ali, que estão dentro do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus. As bem-aventuranças, elas estão no capítulo 5, mas elas fazem parte do Sermão do Monte. Então, nós trazemos aquelas 7 virtudes que nós devemos galgar, né? Começando pela humildade, depois a resignação, a mansuetude, a justiça, a misericórdia, a pureza do coração e, por final, sermos pacificadores, né? É importante que sigamos este caminho, que busquemos
construir essas virtudes, né, essas beatitudes dentro do nosso coração. Jesus, quando perguntado, mas o que é o reino de Deus? O reino de Deus é a obra divina no coração do homem. Então, não são aspectos exteriores, não é o que está acontecendo no mundo, mas nós devemos olhar para dentro de nós, para o aspecto interior, buscarmos a nossa reformulação, a nossa transformação íntima, a nossa transformação moral. E tem um livro que eu gosto muito, pode passar um pouquinho, né, Vitalino, 2 minutinhos, não tem problema, né? E depois que o Tarcísio praticamente me apresentou, né? Depois que o Tarcísio me apresentou, que é o Paulo Estevam, eu queria encerrar com aqueles conselhos de Abigail para Saulo de Tarso, justamente naquele momento em que Saulo estava ali, ele tinha perdido quando ele passou a seguir o Cristo, então o seu pai o abandonou, a sua noiva espiritual, a Abigail, já havia desencarnado, os amigos o abandonaram e o Saulo ficou ali, o que eu faço? Por onde começar, né? E então, justamente, né, no momento em que Saulo estava debaixo de uma árvore, ele teve uma visão, né, um sonho espiritual, e se encontra com a sua noiva espiritual, Abigail. E ela lhe passa 4 palavrinhas importantes, né? Cada palavrinha dessa seria um seminário, né? Cada um de nós podemos falar sobre essas palavrinhas, que levaria mais 4 horas, né? Qual foi o conselho de Abigail? Primeiro, ama. Já o amor, já vou no grego, ele tem várias expressões, mas vamos falar no que interessa, né? O amor ágape, que é o amor incondicional, aquele amor divino, o amor que agrega, aquele amor que não espera nada, nenhum reconhecimento. Então, ama. Segundo, trabalha. Nós devemos trabalhar. Trabalho, toda ocupação útil, no limite das forças. Escolha um caminho, vá firme, né? Prossiga na jornada, né? Na dinâmica da vida, você tem que se movimentar, né? E aprender a lidar com as dificuldades que chegarão a você. Todos nós lidamos com as dificuldades, né? E nós devemos deixar que os problemas aconteçam, que nós passemos por esses problemas, porque assim nós vamos nos lapidando, vamos dizer assim, e vamos sair mais fortes dessa experiência. Terceiro conselho, espera. Agora, a espera advinda do verbo esperançar, né? Não do verbo esperar, né? Porque esperar é aguardar a chegada do melhor. Então, eu fico ali esperando. Esperançar é ir de encontro ao melhor, agir. Ou seja, eu tenho que ter a esperança, a confiança em Deus, a fé no futuro, mas eu devo me movimentar na dinâmica da vida. Eu tenho que esperançar, confiar, agindo, né? E como foi colocado aqui, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito de Deus debaixo dos céus. Eclesiastes 3. E o último conselho de Abigail, perdoa. Quem perdoa, se liberta. Então, somente flui com segurança na vida quando se ama, se trabalha, se espera e se perdoa. Se eu fosse fazer a síntese do evangelho agora, eu falaria que o Cristo se fez homem para que um dia o homem se faça Cristo. E finalizando as minhas palavras, né, eu finalizo com uma frase de Buda, né? Ele diz assim, uma frase que é atribuída a ele, eu não tenho certeza. Seja como o sândalo que perfuma o machado que o fere. Meus amigos, Júlio, Tarcísio, Vitalino, muito obrigado por esta oportunidade. Desculpa se eu não pude atender os propósitos do Abrigo Espírita Oscar José Pitã, na altura que todos vocês merecem. E obrigado a você, o amigo internauta que acompanhou esta live, pela sua paciência. Deus os abençoe. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Nós é que agradecemos as belíssimas palavras, que possamos refletir sobre tudo o que nos foi exposto. Que Jesus nos abençoe sempre, ampare os companheiros, a ti, Tarcísio, ao Vitalino, ao Fábio, que continuem estudando a nossa doutrina espírita e muito mais, como vocês disseram, vivenciando, né? E se os companheiros permitem, eu vou ler de novo a mensagenzinha do início
do nosso querido Espírito Bezerra de Menezes, que diz assim, ó: não podemos viver a doutrina espírita sem a ética moral do Evangelho de Jesus. A humanidade tem sede de exemplos e está cansada de palavras. Que possamos, então, companheiros, ao encerrarmos mais esta atividade desta manhã, sempre agradecermos a Jesus, continuarmos as nossas tarefas, sempre aquela conduta que nos leva aos planos mais altos da espiritualidade. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, mentores amigos, sob a coordenação do nosso querido Dr. Oscar Pitã. Que os nossos lares continuem sendo abençoados, assistidos e que cada um faça a sua parte. Que assim seja. Um bom domingo, uma boa semana a todos. Muito obrigado. Que assim seja.